No domingo passado, nós tivemos a presença aqui do pastor Elmo, como a irmã Rosângela falou. E assim como o corpo de intercessão, ele teve uma experiência grandiosa, maravilhosa. Antes de tudo acontecer, eu também tive uma experiência muito grande com Deus. Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. E às vezes a gente ora ao Senhor, a gente pede algumas coisas ao Senhor e a gente duvida, porque nós somos imediatistas. A gente quer para ontem. E Deus, ele tem um tempo para todas as coisas. Eu estou aqui igual a Jonas, querendo um navio para eu entrar e ficar lá quietinha. Eu pedi ao pastor esse navio, ele não me deu. Mas eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. E eu espero edificar cada um de vocês, assim como eu fui edificada quando eu fui buscar sobre esse tema que a gente vai abordar hoje, que é o avivamento. Voltando para a minha experiência com Deus, que a gente vai tratar também isso aqui, eu pedi a Deus uma reconciliação. E eu orava muito a Deus. E o meu coração se angustiava muito. O laço que une a igreja de Cristo é maior que o laço que a gente tem hoje com a nossa família. É o sangue de Jesus Cristo que está sobre nós. Uma vez que a gente morre aqui, e renasce um novo homem, e a gente aprende, é doutrinado na palavra, a gente entende que tudo o que vem de Deus, a gente precisa dar ouvidos. E é necessário que a gente sinta esse toque de Deus. O Espírito Santo, ele precisa te incomodar para aquilo que está errado na sua vida. Você não pode se acomodar, mas você precisa ir atrás, ser insistente aos pés do Senhor, até que Ele trate aquilo que te impede de ter comunhão com Ele. Às vezes a gente acha que é uma besteira, mas não é. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Como é que eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade, com o meu coração constrangido diante dele? Nessa manhã, o Senhor nos pergunta: o que queres que eu te faça? E aí você ouve a voz do Senhor e Ele vai te responder o que é que você precisa nessa manhã. Avivamento. Eu fui buscar o significado da palavra avivamento. Avivamento é estar vivo, é estar mais ativo, mais intenso, mais nítido. Em hebraico, avivamento significa preservar, manter-se vivo também. Quando a gente fala de avivamento, a gente acha que é reteté dentro da igreja, né? A visão que a gente tem é que, como em Pentecoste, né, que Paulo vai falar um pouquinho para a gente também, vai haver aquele mover e a gente vai ver grandes coisas no lugar. Também, isso é avivamento. Mas algo interessante que eu fui buscar no Senhor, e Ele me revelou, é que o avivamento, ele não começa aqui na igreja, no coletivo. O avivamento, ele começa em casa. É a nossa busca diária com Deus. É a nossa comunhão com Deus no decorrer do nosso dia a dia. O que acontece aqui no templo é a reunião de tudo aquilo que a gente busca no nosso individual,
e que a gente traz para o coletivo, para a igreja. Tem uma passagem, no domingo passado, o pastor Elmo ele falou sobre Paulo e Silas, né, na adoração deles, e ele enfatizou uma parte na pregação, onde ele disse que foram para todos. Não foi para um, foram para todos. Cada um ali recebeu a sua porção, não só Paulo e Silas, mas todos que estavam naquele ambiente ali. Em Atos 4, 31, 33, eu achei interessante também, que fala também da passagem de Atos 2, só que de uma forma mais resumida. E aí ele diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios. Não foi um, foram todos, do Espírito Santo de Deus, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E eram um, o coração e a alma da multidão que criam. Eu não vou me estender, vou ficar só aqui mesmo. Então, a gente pode observar que foram para todos. Quando o lugar se moveu, todos receberam do Espírito. O Espírito Santo não derramou aqui só na minha vida, mas ele vai derramar na vida de vocês também. Mas para que ele derrame na minha vida e na sua vida, a gente precisa estar com o coração aberto, atento à voz do Espírito Santo de Deus. E quando ele fala que era um, ele está falando de unidade. A igreja de Cristo, ela precisa de unidade, para que a gente veja esse avivamento, para que a gente sinta esse mover, esse coração, uns com os outros. Vemos que o avivamento, nessa passagem, ele não ocorre de fora para dentro. Ele ocorre de dentro para fora. A palavra fala que os discípulos, eles vendiam o que eles tinham, eles repartiam entre eles. Então, era um coração só. Era um em Cristo, era uma vontade só. É o que a gente precisa ter na igreja dele. Um coração só. O pastor não é maior que Paulo, eu não sou maior que Paulo. E todos nós somos submissos uns aos outros. E assim acontece o reino, quando a gente tem esse coração disponível. Essa transformação, ela se reflete na nossa vida e nas nossas ações. Quando nós somos avivados, existem alguns passos que a gente precisa fazer de imediato. O primeiro passo é um arrependimento sincero. Eu confesso a vocês que eu fui dormir, eu até anotei o horário, 2h46 da manhã, eu tentei dormir. Eu não sei que horas o Senhor ele derramou o sono sobre mim, porque eu fiquei lá. E é uma coisa que a gente pede, mas a gente não sabe o que está pedindo. Então, o primeiro passo é esse arrependimento. A palavra do Senhor diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente entende isso? A gente entende que para a gente ser avivado espiritualmente, a gente precisa ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus. A gente precisa se arrepender, reconhecer os nossos pecados e confessar a Deus, buscando essa mudança de atitude. A igreja entende isso? Amém. Amém.
Quando eu busquei essa passagem, me veio um hino que eu gosto sempre de cantar com o Enderson, Salmos 32, que diz, ele fala sobre arrependimento de uma forma mais detalhada em Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em que o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de Éxio. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade eu não encobri, dizia eu. Confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria, cânticos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o cantinho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós justos, e cantai alegremente de todo o vosso coração. Arrependimento. Esse é um dos primeiros passos para o avivamento. Chegar diante de Deus com o coração quebrantado, um coração contrito. Confessar de forma sincera os nossos pecados, as nossas falhas. Bom seria se todos nós fôssemos perfeitos, mas, infelizmente, não somos. Mas precisamos, porque a palavra do Senhor, ela também nos garante que nós podemos ser santos, assim como o Senhor é santo. O segundo passo é buscar a Deus intensamente. O avivamento, ele acontece quando a gente busca a Deus de todo o nosso coração. Jeremias 29:13 diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. É a metade do coração? É todo o vosso coração. Para que a gente busque a Deus com todo o nosso coração, ele precisa estar vazio, ele precisa estar limpo, ele precisa estar santificado, purificado, para que o Senhor ele tenha esse acesso. A oração, ela nos conecta ao Pai. E a palavra de Deus, ela revela a sua vontade para cada um de nós. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele se renova e fortalece a nossa fé. Esse é o segundo passo. Buscar a Deus intensamente. É fácil? Não. A gente vive em um mundo que a nossa vida é muito corrida. Então, é casa, trabalho, é filho. Mas o Senhor requer de nós esse tempo. O tempo no seu quarto. Nós lemos um livro, há algum tempo atrás, Mergulhados na Presença. E algumas histórias
que o livro relatava, ela nos ensina a ter esse momento com Deus. É necessário que você se tranque no seu quarto. É necessário que você mergulhe na palavra. É necessário que você coloque um louvor e você faça uma oração e que haja entrega. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive. Algumas pessoas têm até no carro, de estar indo para o trabalho, ligar o som do carro, colocar uma adoração, e naquele momento ali, alguém até passa do lado e diz, eita, está doido ali, ó. Mas não é não, é você e Deus. O momento que você não pôde ter em casa, Paulo deu risada porque já teve, né, Paulo? O momento que você não teve em casa, às vezes você tem com o Senhor na rua, você tem no trabalho, no banheiro. Eu admirava muito o pastor Paulo Carvalho. O escritório estava pegando fogo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. O escritório estava pegando fogo. Quando a gente procurava Paulo, cadê Paulo? Estava lá, prostrado aos pés do Senhor. Quando ele saía do banheiro, ele saía com aquela cara mais limpa. O negócio estava pegando fogo lá, mas ele estava em outra dimensão, ele estava em outro mundo. E a gente não entendia isso. Ele vinha com aquele jeitinho dele, ele sentava, levava o tempo que fosse, mas ele conseguia desenrolar o trabalho dele. Então, assim, essa busca diária, essa busca incessante, esses momentos que são necessários a gente ter com Deus, é muito importante para a nossa vida. Isso fortalece a nossa caminhada. Às vezes, a vida da gente toma algumas direções, e quando a gente se vê, a gente está muito perdido no caminho. E para voltar é muito complicado. É muito complicado. Mas quando você se acha, quando você confessa a Deus, que não é aquilo que você quer para a sua vida, mas que o diabo ele não vai mais te fazer de tapete para limpar os pés. E você reconhece que você morreu para aquilo tudo. Você pode amar aquilo que você faz da forma mais grandiosa, mas se o Espírito Santo te convencer que você não quer mais aquilo para a sua vida, que você quer mudança de atitude, se você buscar a Deus de forma incessante, talvez esse amor pelo que você tenha por essa coisa, tenha certeza, o amor de Deus é muito maior. E Ele vai suprir todas as necessidades que esse pecado um dia tentou tirar você do caminho dele. Amém? O terceiro passo é render-se ao Espírito Santo de Deus. Foi o que a gente fez de manhã, quando a gente estava adorando a Ele. Render-se à presença do Espírito Santo de Deus. Foi algo que o pastor Elmo, ele enfatizou muito na pregação dele. A manter-se na presença de Deus. O barco pode balançar, as ondas podem se agitar, mas se a gente olhar para o nosso barco, Jesus, Ele está lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O avivamento espiritual é impulsionado pelo poder do Espírito Santo. Precisamos nos render ao seu governo, render a nossa vida a Ele, permitindo que Ele nos encha e que Ele nos guie. O Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita a sermos testemunhas eficazes em todo o mundo. E por meio do Espírito Santo de Deus, nós recebemos dons espirituais para servir a Deus. Recebemos também os frutos do Espírito Santo de Deus. E é através desses frutos que o Espírito Santo de Deus,
ele trabalha esse avivamento em nós de uma forma individual. O quarto passo é consagrar a vida a Deus. A gente estava falando isso antes, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. É possível ser santo? É possível ser santo, igreja? Amém. O avivamento, ele traz consigo o desejo de viver uma vida consagrada a Deus. Isso inclui afastar-se do pecado, que a gente já falou antes, que é o arrependimento, e buscar uma vida justa e santificada, através da oração, através da leitura da palavra, através da consagração das nossas vidas. A santidade, ela não significa que eu vou ser perfeito, mas eu assumo um compromisso diante de Deus, de buscar dele a vontade em todas as áreas da minha vida, seja nas minhas ações, seja nas minhas atitudes, seja nos meus relacionamentos. Tem uma canção que eu gostaria que vocês cantassem, que ela fala sobre consagração. A gente não vai cantar ela toda, não, só um pedacinho. Que ela diz assim: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Então é isso que o Senhor pede a nós. Consagração. Consagração das nossas vidas. Consagração ao Senhor. Para isso a gente precisa abrir mão de tanta coisa. Para que a gente viva esse avivamento no nosso individual, para que ele se reflita aqui, a gente precisa desses 4 passos. Se arrepender de todo o coração. Buscar a Deus com intensidade. Mergulhar em Deus.
o mais importante de tudo, render-se ao Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que faremos a vontade dele. Mas para isso, a gente precisa ouvir. Para isso, a gente precisa liberar perdão. Para isso, a gente precisa sentir, estar sensível à voz do Espírito Santo. Eu estou falando para vocês e estou me ministrando também. Às vezes, é fácil a gente subir ali e cantar um louvor. É fácil a gente ministrar um hino. Não é fácil estar aqui pregando, trazendo uma mensagem. Principalmente quando essa mensagem, ela afronta você em algumas coisas. Coisas que talvez eu não faça, mas que eu preciso fazer. Então, que esse avivamento, ele comece primeiro em você. Para que quando você chegue aqui na casa do Senhor, esse avivamento, esse fogo que você trouxe, do seu individual, ele possa se juntar com outros carvões, ele possa incendiar esse lugar, e ele possa fazer aquilo. Pastor Elmo disse que não era para a gente pedir não, mas a gente tem que pedir sim. Eu creio que a gente precisa pedir de Deus, para que a gente sinta o que aconteceu lá em Pentecoste. O dom de línguas, falar em línguas, está apagado dentro das igrejas. Até porque a palavra, ela cita, né? Que se não há quem interprete, é melhor que o profeta ele não se manifeste. Mas é uma coisa tão gostosa de ouvir. Você sente a presença de Deus. Não é arrepio de frio, não, é arrepio do Espírito. E você sabe a diferença do que é um arrepio de um ar-condicionado, do que é um arrepio de uma adoração, do que é um arrepio da presença do Senhor, do que é um arrepio da presença do Espírito Santo. Pastor Elmo, ele me mandou uma mensagem, eu até mandei para o pastor Adailton, e ele falou algo muito interessante. Ele disse que quando o nosso coração ele está alinhado à vontade de Deus, o fluxo do Espírito nos guia a desfrutar do favor e da presença do nosso Abba, do nosso Pai. Então, que o nosso coração, ele esteja nessa manhã alinhado com a presença do nosso Pai. Eu ouvi muita coisa para poder chegar aqui, mas eu não falei nada do que eu ouvi. E glória a Deus por isso. Tem uma frase que eu queria deixar para poder Paulo subir, que me impactou muito, uma das pregações que eu ouvi, que ela dizia assim: um homem posicionado pode mudar a história de uma geração. Forte, né? Um homem posicionado pode mudar a história de uma geração. Nós sabemos onde a gente precisa se posicionar, não é? Para que a gente mude a história, não só de uma geração, mas de uma nação inteira. Os sonhos de Deus, ele não é pequenininho. Os sonhos de Deus, ele é enorme. É para o mundo todo. É para todos. Não é para mim só. Deus deseja que a humanidade, ela se renda aos pés dele. Mas para isso, nós, como homens, precisamos nos posicionar para que isso aconteça. Teve uma pregação que eu ouvi, que aconteceu no país de Gales. Não sei se vocês já ouviram. E muitas almas se renderam ao Senhor.
E foi através de uma jovem de 13 anos. Ela foi ao pastor dela, e ela chegou para o pastor, e ela disse: pastor, eu não estou sentindo mais nada. Eu não estou mais sentindo a presença do Senhor na palavra, eu não sinto mais a presença do Senhor na oração. Eu estou me sentindo seca. E o pastor, ele foi muito sábio. Ele só fez dizer a ela: ore a Deus. E ela sumiu da igreja. Passou um tempo desaparecida da igreja, buscando incessantemente a presença de Deus. E aí, quando ela voltou, ela disse ao pastor que ela tinha se rendido novamente ao Senhor. E através dessa menina de 13 anos, muitas outras pessoas foram contagiadas com a atitude dela. Houveram congressos, ministração de outros pastores em relação à história dela. Mas isso aconteceu no individual dela, para que isso se estendesse ao coletivo. Então, nessa manhã, mais uma vez, o Senhor nos pergunta: o que queres que eu te faça? Amém?